trabalho das borboletas na polinização das plantas. Uma pesquisa coordenada por cientistas britânicos revela um novo fato curioso. O campo de energia eletrostática criado no ar pelo bater de asas de borboletas e mariposas é tão forte que faz com que elas atraiam os grãos de pólen sem a necessidade de tocar nas flores. Esse campo elétrico aumenta a eficiência da polinização das plantas. Foram analisadas 269 espécies do inseto em vários países. Descobriram que a quantidade de eletricidade gerada é uma característica do processo evolutivo desse ser vivo, indicador natural da saúde de um ambiente. A eletricidade produzida varia de acordo com a espécie, o lugar onde vivem, o tipo de flor que visitam e se voam de dia ou à noite. Os cientistas dizem que esse conhecimento poderá contribuir para melhorar as taxas de polinização em florestas e regiões agrícolas. Mais uma característica que reforça a importância de se preservar esses insetos que ajudam a manter a diversidade de plantas na Terra. Está no ar o Repórter Eco e você é sempre nosso convidado especial. Os destaques de hoje: as pesquisas pela preservação da onça-pintada na série que apresenta a Mata Atlântica no Parque do Iguaçu e o programa de conservação dos manguezais no Brasil. Veja os detalhes. O projeto para proteger um dos ecossistemas mais importantes da Terra é essencial para o equilíbrio da vida marinha. As armadilhas fotográficas registram as onças do Iguaçu e outros animais que passeiam diante das câmeras. E a interação com as comunidades do entorno do parque contribui para a sobrevivência do maior felino das Américas. O mangue é fundamental para proteger as áreas litorâneas. O governo federal criou recentemente um programa de conservação e uso sustentável do ecossistema, chamado Promanguezal. Apesar do plano ser considerado um avanço, cientistas afirmam que é preciso investir no monitoramento das ações e na fiscalização. À primeira vista pode até não parecer, mas esse ambiente lodoso, com árvores de raízes retorcidas, abriga um dos ecossistemas mais ricos em biodiversidade do mundo, os manguezais. São frequentemente associados aos caranguejos, mas acolhem e fornecem nutrientes também para peixes, algas, insetos, aves, mamíferos marinhos e répteis. No Brasil, esse frágil ecossistema de transição entre o mar e a terra se estende do Amapá até Santa Catarina. É a segunda área de manguezais do mundo. Eles fornecem alimento e são fonte de renda para populações locais em toda a costa. Realizam funções ecológicas essenciais para o planeta e para a humanidade. Ajudam no combate da crise climática, como explica o engenheiro de pesca Armando Reis. O manguezal ele capta e ele armazena muito mais carbono que outros ecossistemas. Então isso acho que entra como um grande benefício que a gente deveria prestar mais atenção e um dos motivos principais também para a conservação desses ecossistemas na atualidade. E é muito importante a gente reconhecidamente tenha áreas de pouso e alimentação para aves migratórias, o ciclo de vida de muitos peixes que tem sua importância econômica. Os manguezais agem ainda como barreiras naturais que protegem a costa contra a força das ondas e tempestades. Um estudo da Fundação Grupo Boticário de Proteção à Natureza mostrou que esses ecossistemas podem gerar cerca de 5 bilhões de reais em benefícios ao país. Para a professora da Universidade de São Paulo, Yara Scheffer, no entanto, o valor é imensurável. Você acaba tendo o preço do manguezal
do ecossistema como um todo, quando ele é perdido. Aí você vê o que ele deixou de dar, o que ele deixou de produzir gratuitamente. Então, nós não consideramos precificação como sinônimo de valor. E quem avalia realmente essa prestação de serviços e seus valores são as comunidades que dependem do manguezal, como indígenas, caiçaras, pescadores, marisqueiras. Estima-se que a costa brasileira já perdeu cerca de 25% do total das áreas de manguezais. Especulação imobiliária, monoculturas, expansão urbana desordenada e poluição são as principais ameaças. O manguezal, se ele é substituído por resorts ou por plantio de arroz, ele perde a função dele, como substituir manguezal por carcinocultura, cultivo de camarão marinho em cativeiro. Acabou o manguezal. Com as marés, com os ventos, com a subida do nível do mar, com as nuvens, com as chuvaradas, com as secas, tudo isso tem que continuar funcionando. E isso depende da gente. Para implementar medidas necessárias de preservação dos manguezais, o governo federal assinou o decreto que estabelece o Programa Nacional de Conservação e Uso Sustentável dos Manguezais do Brasil, o PROManguezal. O plano inclui o reconhecimento dos serviços ecossistêmicos providos por eles, a articulação entre órgãos públicos e a valorização dos saberes tradicionais. Ele já vem sendo cunhado desde 2018. Já havíamos trabalhado nele, o Comitê Nacional de Zonas Úmidas. Nós podemos usar como uma grande plataforma educação ambiental, pesquisa científica. Mas, na contramão do que prevê o Programa Nacional para a Preservação e Uso Sustentável dos Manguezais, a possibilidade de exploração de petróleo na foz do rio Amazonas ameaça o maior contínuo de manguezal do planeta, localizado entre os estados do Amapá e Pará. É uma tragédia o que estão pretendendo. Se houver um mínimo vazamento, esse óleo vai para a costa, vai para esses manguezais e vai continuar saltando para toda a área das Guianas. O mar não tem divisa. Nós vamos perder os nossos recursos na hora que o mundo está dizendo: busquemos energias alternativas. Um ecossistema com importância ambiental, social e econômica. Os manguezais são a chave para o equilíbrio de toda a região costeira do Brasil e do mundo. Acredito que é através da educação que a gente consegue reorientar a consciência ecológica do nosso projeto de sociedade. Por isso que é importante a gente ter um arcabouço legal, a gente realmente na prática conservar os ecossistemas, entender por que a gente está conservando, afinal daquilo que a gente conhece, que a gente cuida. Veja agora as principais notícias socioambientais. Estudo do Instituto de Biociências da Universidade de São Paulo revela que, há 800 milhões de anos, a Terra era mais biodiversa do que se imaginava. Os pesquisadores reconstituíram a história evolutiva de diferentes linhagens de amebas e ancestrais de plantas, algas e animais. Cientistas do Observatório Europeu Copérnicos anunciam que julho de 2024 foi o segundo mais quente já registrado na história, atrás apenas de 2023. A média foi de 16,91 graus Celsius no mundo. As mudanças climáticas agravam em 40% as condições de seca, calor e vento, que intensificam os incêndios no Pantanal. A pesquisa internacional do World Weather Attribution conclui também que as alterações do clima causadas pelas ações humanas aumentaram de 4 a 5 vezes as chances de queimadas catastróficas em junho no bioma. O número de alertas de desmatamentos cai em 45,7% na Amazônia. A taxa se refere ao período de 12 meses, de agosto de 2023 a julho de 2024.
É o menor número de toda a série histórica do bioma. Já o Cerrado teve um recorde de destruição, com aumento de 9% nessa temporada. Os dados são do INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Veja logo mais aqui no Repórter Eco. Na primeira parte da reportagem da série Mata Atlântica no sul do Brasil, conheça a importância das mulheres cientistas na conservação da onça-pintada no Parque do Iguaçu. Na primeira parte da reportagem de hoje da série sobre a Mata Atlântica no sul do Brasil, conheça o trabalho árduo das pesquisadoras. Elas estão à frente do projeto que tenta proteger as onças pintadas do Parque Nacional do Iguaçu e do entorno. Indira, encontrada órfã na mata com cerca de 5 meses, passeia agora com o filhote Pururuca, que parece posar para a câmera. Caluanã vocaliza forte, é o esturro, que pode servir para demarcar território. Índia percorre a trilha com Mitacoré, em Tupi, o filho tão esperado. Cassira e Peter andam namorando, mas entre esses felinos não há monogamia. Eles trocam de parceiros. Todas são imagens de onças pintadas, captadas pelas armadilhas fotográficas instaladas no Parque Nacional do Iguaçu, extremo oeste do Paraná. Aqui, o projeto Onças do Iguaçu se dedica à conservação da espécie. A pesquisa para entender bem a situação, o engajamento para fazer com que as pessoas se conectem com as onças, né? Que elas não queiram viver num mundo onde esses olhos dourados maravilhosos não existam mais, e a coexistência, né? Trabalhando com as pessoas que moram no entorno do parque para que elas entendam que dá para viver gente e onça no mesmo lugar e ser harmônico. No site e nas redes sociais são compartilhadas curiosidades sobre as onças. Os nomes delas são escolhidos por votação popular. A gente está com 3 filhotões identificados recentemente. 3 filhotões. A gente não tem a menor maturidade, nem preparo emocional para lidar com isso. O filhote da Índia é um macho, então a gente vai fazer a votação para escolher o nome desse lindo filhote. O Repórter Eco acompanhou o trabalho de campo das pesquisadoras Yara Barros e Vânia Foster por esta trilha na Mata Atlântica, fechada aos visitantes do parque. O projeto é desenvolvido pelo ICMBio, o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, por meio do CENAP, o Centro Nacional de Pesquisa e Conservação de Mamíferos Carnívoros, em parceria com o Instituto Pro Carnívoros e a ONG WWF Brasil. A principal tarefa é checar as armadilhas fotográficas para ver as imagens. Elas trabalham 24 horas por dia, o ano todo. Mas, assim, para manter a bateria, elas têm sensor de movimento e de calor. Então, quando o animal passa na frente, é que ela ativa e faz o registro, né? O vídeo é mais fácil para você pegar vários ângulos e conseguir fazer a identificação daquele indivíduo. As rosetas na pele das onças são como impressões digitais. Não existem desenhos iguais. As câmeras captam a movimentação de várias outras espécies. Tamanduá-bandeira, veado, catetos, diversas aves, uma irara escaladora. Há critérios para a escolha dos locais onde elas são instaladas. Em locais que a gente encontra vestígios como pegada, fezes e utilização pelas principais presas das onças pintadas. Por exemplo, em uma trilha que a gente registra uma onça com um filhote, a gente passa essa informação para o chefe do parque para se tomar a decisão de fechar aquela trilha por alguns momentos para a segurança dos turistas e dos animais. Vai ser a 4ª cria dela. A checagem de hoje se revelou especial. Tá prenha! Gente! Ah, que linda!
É emocionante saber que nós estamos caminhando por uma trilha por onde passa a onça-pintada, o maior felino das Américas, também chamada de jaguar ou de jaguareté. A área de distribuição da onça-pintada já foi muito maior, do sudoeste dos Estados Unidos até o norte da Argentina. Ela já encolheu pela metade. Mas na Mata Atlântica, em áreas conservadas, aqui do Brasil, dos nossos vizinhos Paraguai e Argentina, em outros países, ela ainda existe. A gente, de 10 anos para cá, a população basicamente dobrou de tamanho, né? Então, uma população que em 2009 estava quase extinta localmente, estava quase perdida e hoje está em franca recuperação. Isso teve o trabalho do projeto, tem o trabalho da equipe de proteção do parque que vai contra a caça, tem o trabalho dos educadores, tem o trabalho da polícia. As armadilhas fotográficas também servem para realizar o censo bianual, que indica o tamanho da população de onças. É feito junto com o projeto Jaguareté da Argentina, porque o rio não é um bloqueio para as onças, né? Então a gente monitora a população toda do corredor verde. O último censo foi feito em 2022 e o resultado nos mostrou que a população está estável desde 2020 e para o Parque Nacional é uma estimativa média de 25 indivíduos. O projeto Onças do Iguaçu também monitora a onça parda, conhecida ainda como sussuarana ou leão-baio. Aqui, uma delas aparece demarcando o território. Ela e outros felinos disputam as marcações nesta majestosa peroba rosa. É o WhatsApp das onças. Né? O macho deixa a mensagem para outros machos que ele está na área e deixa a mensagem para as fêmeas que estou aqui. Na luta pela preservação das onças, este foi um dia feliz, um presente para o projeto em que as mulheres pesquisadoras são maioria. Cada passo nesse caminho de mulheres na ciência é uma conquista. E geralmente o pessoal fala, não, é onça, é coisa para homem mexer. Não, tem aqui 5 mulheres mexendo lindamente com onça pintada, ralando no mato, batalhando, pegando carrapato, se enfiando na mata e tá tudo certo, né? Então pra gente é uma alegria ter tantas mulheres envolvidas nesse projeto. Daqui a pouco, a ligação com os moradores do entorno do Parque do Iguaçu é fundamental para o sucesso na conservação dos felinos. Restaurar áreas para conectar fragmentos de Mata Atlântica com o parque também. A seguir aqui no Repórter Eco. Você vai ver na segunda parte da reportagem sobre a Mata Atlântica no Parque do Iguaçu. A vida deste casal mudou depois do aparecimento de uma onça parda na propriedade deles. Voltamos com a segunda parte da reportagem especial de hoje. A sobrevivência das onças no Parque Nacional do Iguaçu depende não só dos cientistas, mas também dos proprietários rurais do entorno, especialmente dos que apoiam a restauração florestal. Um pequeno espaço verde muito próximo do Parque Nacional do Iguaçu, no Paraná. É o Rancho Jaguareté, em São Miguel do Iguaçu. Do alto, a imagem revela. Atrás da sede, se estende um enorme território agrícola, que alterna o cultivo de milho e soja. É assim em todo o entorno do parque. Praticamente só na área protegida, a Mata Atlântica exuberante resiste. Fora, há um ou outro fragmento, principalmente ao redor de cursos d'água, como determina a lei. No rancho vive a cozinheira Susana Roman, a Suzy, que antes vendia leite e agora se dedica ao turismo rural.
A história da família da Suzy e do Marcos, que não está aqui conosco hoje porque está na colheita do milho, começou a mudar com a presença de uma onça parda. Assim como a pintada, ela circula por esta trilha que nós estamos dentro do Parque Nacional do Iguaçu. E para entender melhor essa história, olha só a distância que a gente está no rancho da família. Ali embaixo tinha o potreiro e ali a gente criava as vacas, tinha os bezerros e numa noite a onça atacou os bezerros. Desde aí a gente chamou o pessoal do projeto Onças do Iguaçu e daí eles começaram o manuseio dos gado nosso estava errado, porque ali era lugar que a onça passava e nós deixávamos os bezerros ali, sem proteção nenhuma. Aline Cotes e Tiago Reginato são gestores de coexistência do projeto Onças do Iguaçu há quase 8 anos. Mostram aos proprietários de terras no entorno do parque a importância de preservar esses animais. O trabalho se estende às comunidades rurais e escolas. Atacar um animal da produção geralmente tem alguma coisa errada, né? Os animais vulneráveis a gente sempre explica que, por exemplo, são os filhotes, os mais velhos e os animais doentes. Eles ligam para nós imediatamente e nós vamos até o local, seja sábado, domingo, feriado, à noite, porque isso faz com que as pessoas tenham confiança no nosso trabalho, evita uma retaliação, um abate de um predador. Promover a convivência pacífica com os animais silvestres é tarefa difícil. Os incidentes envolvem perda financeira, mas o Onças do Iguaçu também ajuda nisso. A gente orientou o Marcos a trazer esses animais para perto da casa. A gente colocou um sistema que a gente chama de sistema turerê, que são luzes que piscam de formas diferentes. E isso faz com que os predadores acabam se afastando. O Marcos ele vendia leite na época. E o caminhão do leiteiro não conseguia chegar por conta da estrada. Então a gente foi até a prefeitura, conseguimos restaurar um pouco a estrada dele para que ele conseguisse vender esse queijo. A gente começou a pegar o queijo dele, vender entre os nossos colegas de trabalho mesmo. Isso fez tanto sucesso que ele começou a trazer salame, mel, nata, todas as coisas que a Suzy produz em casa. Numa outra ida ao rancho Jaguareté, conhecemos o agricultor Marcos Alves. A propriedade, que oferece almoço e hospedagem, é amiga da onça, recebe pesquisadores e proíbe a caça e a pesca. Iniciou uma pequena restauração florestal para auxiliar na conexão entre os remanescentes do entorno do parque. Entre as espécies nativas da Mata Atlântica, a canafístula e o ipê amarelo. Aqui no Paraná é muito quente, então o parque aí do lado de lá tanta sombra e aqui vizinho, 50 metros para o lado da estrada, só sol. Hoje você agradece a onça ter aparecido aqui? Com certeza, com certeza. Hoje, na verdade foi graças à onça que estamos com o rancho hoje, né? A bióloga Ana Paula Ferreira atua no Mater Natura, Instituto de Estudos Ambientais, que orienta e apoia a restauração da Mata Atlântica por meio do projeto Reconecta Paraná, em parceria com o WWF Brasil. A gente chegou aqui por meio da parceria que nós temos com o projeto Onças do Iguaçu. Eles são nossos parceiros na mobilização de áreas aqui nesse território. São diferentes formas também que a gente pode chegar nas propriedades. Nós podemos chegar pela recuperação de uma nascente, a gente pode chegar ali pela recuperação de uma área na margem de um rio, a gente pode chegar pela implementação de um sistema agroflorestal. No Parque Nacional do Iguaçu, os esforços para tentar salvar a onça-pintada da extinção começaram em 1990 com o biólogo brasileiro Peter Crawshaw Jr. Ele abriu o caminho da pesquisa e conservação desses felinos no mundo, iniciando os estudos no Pantanal. Morreu de Covid em 2021. Os que seguem seus passos têm a mesma garra.
Nessa região, a maior ameaça para a onça-pintada é a caça. Tá lá no mato caçando cateto, queixada, paca, pode acabar matando esses animais por tabela, né? A perda de hábitat é uma grande ameaça, atropelamento é uma ameaça para a onça-pintada, tráfico está se tornando uma ameaça para as onças a nível internacional. Elas não são as onças do parque, são as nossas onças. É orgulho e responsabilidade de todo mundo que vive na região. A ONG WWF Brasil também é parceira nas ações de proteção às onças, como explica a engenheira florestal Taruim Quadros. A gente precisa garantir que as áreas que estão espalhadas num território tão grande estejam conectadas para que a onça-pintada que vive aqui consiga passar de uma floresta tão única como essa para a floresta do vizinho, para um outro remanescente. A gente está em um bioma extremamente degradado, mas que a maioria das áreas é dentro de propriedades rurais. Só nessa região do Alto Paraná a gente tem 1,5 milhões de áreas degradadas nos 3 países, Argentina, Brasil e Paraguai, que precisam ser recuperados. O Repórter Eco de hoje fica por aqui. No próximo programa, a série Mata Atlântica no sul do Brasil, Conexões com o Parque do Iguaçu, apresenta os desafios para restaurar áreas degradadas da floresta no entorno. Até lá!